Bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, Shalom, Shalom, Shalom. Falamos de Lajinha do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, com nossos estudos de teologia nível básico. Nós estamos no primeiro livro. Este aqui, no nosso Centro de Cultura, nós temos 3 seminários, 2 seminários na faculdade, e ministramos todos os cursos teológicos, inclusive mestrado e doutorado. Aqui nós temos o único mestrado e doutorado brasileiro na área de xirologia e gemátria. Aqui, você pode acessar aí no vídeo pela descrição e você estará conosco aqui. Estamos ministrando teologia nível básico, primeiro livro, matéria, geografia bíblica, primeiro bloco. Depois tem outro bloco no segundo livro. Hoje a aula é sobre Monte Hermon, o Monte Hermon. A palavra Hermon ocorre exatamente 13 vezes no Velho Testamento. Hermon. E nós encontramos esse monte que é o principal monte da cadeia do Antilíbano. Quando nós estudamos aqui aquelas 2 cordilheiras que ficam no norte de Israel, tem a cordilheira do Líbano, que dá margem para a vertente para o Mediterrâneo, e um vale entre eles, e a cadeia do Antilíbano, que dá vertente para cá. Vertente para o lado de Damasco, vertente para o lado do mar de Quinerete ou da Galileia. A tribo de Dan ficava por ali. Então, nessa cadeia do chamado Antilíbano, com várias montanhas, a principal montanha dela é o Monte Hermon. Esse monte tem 2.814 metros de altura, mais ou menos 30 quilômetros de norte a sul, assim, mais ou menos 30 quilômetros. E esse monte é famoso na Bíblia por 2 casos. O primeiro caso é famoso no Velho Testamento, que o Salmo 133 diz que desce como a neve, como o orvalho do Monte Hermon. Quando fala da união, né? Oh, quão suave, bom, Rinematov, Manaime, Shevet Ahim, Gan Yahad. Oh, que bom os irmãos sentaram unidos para dividir essa, como o óleo precioso que desce babado, como o orvalho do Hermon. O Monte Hermon, o nome dele mesmo, por isso ele tem esse nome, né? Também chamado de Senir, Sirion, Sion. Mas os árabes lá, o pessoal da região, conhece ele como Jebel Esh Sheikh, quer dizer, montanha do velho, do ancião, porque o pico dele, a cabeceira dele, fica sempre cheia de neve o ano inteiro. É também conhecido como Jebel Et Tauji, montanha de neve. Esses são os nomes dele em árabe. E aquela nevezinha, aquele ali bate um vento vindo de lá para cá, o vento norte vem batendo, é muito frio, e traz aquele vapor condensado que chega em forma de orvalho. Então, quem esteve por ali no sopé desse monte, nas regiões próximas, fala que as tendas ficam acampadas, né? As tendas ficam todas cheias de gotículas. O orvalho é aquele sereninho, muito ralinho, né? Você passa assim a mãozinha e vê. Então, o degelo desse Monte Hermon é que mantém as nascentes do Rio Jordão, né? Banias, Ledan e Hasbane, as 3 nascentes do Jordão, que formam, depois de 14 quilômetros, as águas de Merom. Depois o mar de Quinerete e depois o mar Morto, onde o Rio Jordão deságua. Então, meus queridos irmãos, esse pico elevado na cadeia do Antilíbano, ele tem outros picos dentro dele, essa cordilheira aí, essa cordilheira de Antilíbano tem um dos picos chamado Hermon, Monte Hermon. É muito fértil, tem muita oliveira, maçã, pera, trigo, e na parte mais de baixo tem muita verdura, uma região de hortifruti. Uma cidade ficava ali chamada Cesareia de Filipe. Eu falava que 2 coisas são importantes para o Monte Hermon. A segunda foi a transfiguração. Em Cesareia de Filipe foi aquele lugar que Jesus perguntou: quem acha que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. E o Senhor disse a ele: ah, Simão, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Senhor. Foi ali que ele subiu depois no alto monte, chamado Monte Hermon, e transfigurou-se. Então ele é muito importante por causa do seu orvalho que chega até Jerusalém, e também pela transfiguração, né? Quando ele levou Tiago e João. Pedro, Tiago e João. A ocorrência ele é formado de pedra calcária com afloramento de basalto. As ocorrências são, falando do Deuteronômio, a gente acha sobre fronteiras, né? E os nomes dele no capítulo de Deuteronômio 3:9. 4:48 também diz que ele chama Sion, né? Sion. Josué, a gente tem algumas ocorrências dele, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ocorrências em Josué, que fala dos limites da Terra Santa, desde o Monte Hermon, lá em Bazã, né? As colinas
de Bazã por ali afora, vai descendo, os divisos, os limites da Terra Santa. E fala também de uma cidade que ficava ali no pé dele, chamada Baal-Gad, ficava ao pé do Monte Hermon. É citada várias vezes. Já em Crônicas tem Baal-Hermon, uma cidadezinha também. Baal-Hermon, o senhor do Hermon, né? Junto com Senir e o monte. Em Salmo a gente conta a ocorrência também falando do orvalho de Hermon e do Tabor, é outro monte. E em Cantares fala até que havia alguns animais por lá, covis de leões, tocas de leopardo e por aí vai, né? Então é isso aí, o nome prediz sobre o orvalho copioso, né? O orvalho do Hermon. Os nomes conhecidos, Sidônios chamava ele de Sirion, Deuteronômio 3 e Salmo 29. Os amorreus chamavam ele de Senir, umas 5 ocorrências por aí. Tem até as famosas ciprestes de Senir, as faias de Senir. E Sion, também chamado assim. O Monte Hermon, se você estiver no pico dele, você tem um mirante que você pode olhar. E olhando para o oeste, para o ocidente dele, você vê o Líbano, Tiro e o Mar Mediterrâneo. Você olhar para o sudoeste, daqui olhando para aqui assim, ali para cá o ocidente, aqui o sudoeste, você vai achar o Monte Carmelo. Olhando para baixo, direto ao sul, você vai ver o Jordão e o Mar da Galileia. E se você olhar para o oriente, para o leste, vai ver Damasco. Então essa aula de hoje foi sobre o Monte Hermon e a sua importância dentro da geografia bíblica. Ficamos por aqui, a paz, tchau, tchau.